Com certeza, isso que vai acontecer agora com Lula vai deixar ele desesperado, vai tirar o sono do petista e de toda a bancada do PT. Lula pode ficar fora das eleições de 2022. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Exclusivo jornalista entrega às autoridades informações gravíssimas que podem tirar Lula da corrida eleitoral. A jornalista Elisa Robson esteve na Espanha investigando as denúncias do ex-general venezuelano Hugo Carvajal. Em entrevista exclusiva à equipe da TV Jornal Cidade Online em Brasília, ela contou detalhes de como foi a viagem até o presídio da Extrema em Madrid, adiantando que as informações são gravíssimas e podem, além de tirar o descondenado Lula das eleições, cair como uma bomba no PT. Segundo El Polo, como ele é conhecido, não só o Lula, mas outros governantes da América Latina chegaram ao poder por meio de financiamento ilegal, ou seja, dinheiro sujo do narcotráfico. Além da delação de Marcos Valério, que está deixando Lula desesperado, com certeza dessa vez ele vai perder o sono mesmo e pode ficar longe das eleições. Eis o que disse a jornalista, aspas. A investigação que eu já tinha feito, eu procurei essas respostas lá. Consegui respostas muito importantes, inclusive o fato de ir pessoalmente à prisão onde ele estava. São informações sensíveis, são informações que são segredos de Estado, né? Então, elas, para que eu também conseguisse essas informações, eu precisei dar a minha palavra para o próprio Carvajal de que primeiro eu levaria essas informações a algumas autoridades competentes aqui no Brasil e enfim, depois num próximo momento a gente compartilharia tudo isso, justamente porque elas são informações, né, bombásticas e realmente de grande peso e que vão impactar o destino do país. Esse caso poderia tirar o Lula da corrida eleitoral? Pergunto o Lula porque ele foi citado pelo próprio Carvajal em denúncias. Se todas as denúncias que o Carvajal fez, né, ele decidir apresentar as provas, porque ele garante que tem provas concretas contra o Lula e contra a esquerda, se ele decidir apresentar essas provas, com certeza absoluta, o Lula não poderá participar dessa corrida eleitoral. Correto. Bem, a Audiência Nacional da Espanha, ela suspendeu a extradição do Carvajal para os Estados Unidos, né, temendo ali que ele fosse condenado à prisão perpétua, né, o pessoal ali do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é sediado na França. Como é que você vê isso? Carvajal, ele tem na sua estratégia jurídica, ele está fazendo todo o esforço possível para evitar a sua extradição para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão exigindo, né, estão também fazendo todo o seu esforço para que ele saia de Madrid e vá para lá, em função de acusações muito sérias aí de drogas, né, do tráfico de drogas. Carvajal tem tentado de tudo, a sua defesa tem tentado de tudo, por quê? Porque nos Estados Unidos eles não conseguiram chegar a nenhum acordo. Então a prisão perpétua para ele lá é algo assim plenamente possível. Então ele luta para não ficar nessa situação. De acordo com Elise, é lamentável que autoridades brasileiras estejam completamente inertes no que diz respeito às graves denúncias de Carvajal, diferente da postura de outros países. Inclusive, a gente não tem visto movimentação das autoridades brasileiras em relação a esse caso desde que ele explodiu, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que as autoridades de outros países estão reagindo a essas denúncias desde que elas começaram. Isso é muito importante, porque é o seguinte, o Brasil, todos os brasileiros têm acompanhado, são muitos meses, né, o desenrolar dessa história. E nós não vimos aqui, né, as nossas autoridades no Brasil, pelo menos até o momento, reagindo a isso como seria o natural. Né? O que seria isso? Apurar essas denúncias, né? Checar qual é o grau de concretude que elas têm, né? E, enfim, fazer o mínimo, né? Que seria ir lá e ouvi-lo, por exemplo, né? Ou realmente fazer um estudo sobre, né, qual é a consistência dessas denúncias. E ninguém do Brasil fez isso, né? Tanto é que eu fiz esse trabalho de forma independente porque as autoridades não fizeram.
Isso foi muito diferente. Uai, seu app de vídeos curtos.